Olá pessoal, eu sou a Débora, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje o Bifarma vai responder a seguinte pergunta: o consumo de álcool pode levar a uma lesão renal? Sabemos que o consumo de álcool tem feito parte das práticas socioculturais ao redor do mundo. De acordo com o último relatório emitido pela Organização Mundial da Saúde, cerca de 43% da população mundial com mais de 15 anos relatou ter consumido bebida alcoólica nos últimos 12 meses. Já é de conhecimento geral que o consumo inadequado de álcool ele está associado a problemas de saúde. Isso inclui doenças hepáticas, pancreatite, complicações neurológicas e até certos tipos de câncer. E aí, o que você acha? O álcool faz mal para os rins? Vem comigo que eu te conto. O fato de que o consumo inadequado de álcool pode gerar problemas associados à saúde, como eu mencionei na introdução desse vídeo, leva-nos então a considerar que é possível sim que ele cause danos, lesões aos rins. Nesse vídeo, o Bifarma vai abordar os dados científicos disponíveis e dar algumas recomendações para vocês. O álcool é classificado aqui no Brasil como uma droga lícita, isto é, qualquer indivíduo maior de 18 anos pode adquirir ela. Entretanto, como todas as drogas, o seu uso abusivo e prolongado pode trazer consequências indesejáveis para o corpo. O etanol presente nas bebidas alcoólicas, quando ele entra no nosso corpo, ele precisa ser metabolizado para então poder ser eliminado. O álcool, primeiramente, ele é metabolizado por uma enzima chamada álcool desidrogenase e ele então é convertido em acetaldeído. Aí você pode pensar, que bom, né? Mas álcool não vai fazer mais tão mal. Lê do engano, o acetaldeído é ainda mais tóxico que o etanol. Agora uma curiosidade, você sabe por que as pessoas fazem tanto xixi depois de consumir bebida alcoólica? Então, a maior vontade de urinar após consumir bebidas alcoólicas não se deve apenas ao maior consumo, à maior ingestão de líquidos. Não. O álcool, ele inibe a produção do hormônio antidiurético. Ele é produzido no hipotálamo, armazenado na neurohipófise e então liberado por ela. Esse hormônio ele atua lá nos rins, estimulando eles a absorverem água, quando necessário, mantendo assim o nosso corpo com a quantidade adequada de água para as suas funções. Então, sem o hormônio antidiurético, que teve a sua produção inibida pelo álcool, essa absorção de água não vai ocorrer. Então, a pessoa vai realmente fazer mais xixi. E é assim que o álcool faz você fazer tanto xixi. Voltando agora para a nossa conversa sobre o álcool e a lesão renal, alguns estudos relataram que o consumo excessivo de álcool estava sim relacionado com o desenvolvimento e a progressão de doença renal crônica. Enquanto em outros estudos, o consumo de álcool não foi associado com danos à função renal. Ao contrário, ele foi inversamente associado ao risco de desenvolver a doença renal crônica. Mas sabe-se que o consumo crônico de álcool é um fator de risco bem conhecido para o dano tecidual. A ligação entre o transtorno do uso de álcool e a lesão renal é intrigante, mas ainda assim controversa. E os mecanismos moleculares pelos quais o álcool pode danificar os rins ainda são pouco conhecidos. Existem algumas hipóteses de como isso poderia acontecer. Uma delas seria através do dano direto, lembrando que cerca de 10% do álcool que é consumido é liberado no suor, na respiração e na urina. Um possível mecanismo seria através do estresse oxidativo, resultante do aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, isto é, uma quantidade excessiva de radicais livres, que por sua vez desencadeiam lesão tecidual e aumentam a inflamação no local. Esses estudos não foram feitos no tecido renal, foram feitos em outros, mas se o álcool é capaz de causar danos, por exemplo, ao fígado, tem-se em mente que seria sim possível que ele realizasse esse tipo de dano via estresse oxidativo nos rins também. Uma outra possibilidade seria o que eu chamei de dano indireto. Está bem estabelecido que as doenças cardiovasculares, e aqui eu incluo a hipertensão e a doença isquêmica
isquêmica do coração e também as complicações diabéticas microvasculares, elas são um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças renais. E, por sua vez, o consumo inadequado de álcool está sim implicado no desenvolvimento dessas doenças cardíacas. Com consumidores de álcool crônicos de grandes quantidades em maior risco do que aqueles que consomem o álcool em quantidades pequenas ou moderadas. Agora é hora das perguntas que me enviaram. Então, mas Débora, vinho não faz bem para a saúde? Então, ingerir bebidas alcoólicas, nesse caso o vinho, em pequenas quantidades, algo em torno de 5 gramas, que equivaleria a uma dose no dia, pode ter efeito protetor contra a doença cardíaca isquêmica sim, por conta de substâncias presentes no vinho. Uma delas é o resveratrol. Porém, o que acontece? A maioria das pessoas consome álcool acima desse nível. Elas não param em uma dosezinha apenas. A quantidade média consumida nas Américas é superior àquela quantidade que poderia conferir alguma proteção. O outro ponto é que quem bebe pouco, mas eventualmente acaba exagerando, tem sim maior risco de desenvolver doença cardiovascular. Quanto maior o consumo médio de álcool, maior risco de desenvolver doença cardiovascular. E assim, o efeito do álcool sobre as doenças cardiovasculares, por unidade padrão, seja de cerveja, destilados e vinhos, são semelhantes. Então, assim, tomar uma taça de vinho depois de tomar 5 latinhas de cerveja não vai te trazer nenhum benefício adicional. Então, assim, o que eu queria falar para vocês? Que embora o consumo de uma determinada quantidade de vinho possa ter efeito favorável para a sua saúde, isso não deve ser usado para encorajar ou justificar o consumo excessivo de vinho, não. Porque o consumo excessivo de álcool, ele traz sim muitos problemas para a sua saúde e traz também, inclusive, problemas sociais em alguns casos. A segunda pergunta que eu recebi foi: Débora, eu tenho problemas renais, eu posso beber? Então, o senhor e a senhora que apresenta insuficiência renal aguda ou crônica, se você é adulto, maior de 18 anos e decidiu consumir bebida alcoólica, você deve se certificar que você está fora daquela condição de álcool zero. Como assim? Antes de consumir qualquer bebida alcoólica, é importante que você converse com o seu nefrologista, com o médico que está te acompanhando, para saber se a sua condição atual de saúde permite o consumo de álcool. Isso vale para vocês que têm insuficiência renal, qualquer outra doença, ou que estejam utilizando algum medicamento de forma contínua, que pode interagir com álcool. Se ele concordar com o consumo de bebida alcoólica, ok. Mas lembre-se de se manter dentro das diretrizes de consumo moderado. Por que eu falo isso? Porque às vezes você é um paciente que apresenta sim insuficiência. A minha resposta não vai ser nem sim nem não que você pode beber, porque isso depende do seu estado de saúde atual, como você está. Por isso, você deve conversar com seu médico. O ideal é não ingerir bebida alcoólica. O seu corpo já está passando por um momento difícil. Introduzir nele uma substância que pode causar danos é meio incoerente. Pessoal, ainda que pesquisas adicionais necessitem ser realizadas para esclarecer se o álcool realmente provoca lesão renal e como ele faz isso, e os mecanismos pelos quais a lesão renal induzida pelo álcool pode ocorrer, ainda que a gente ainda não saiba isso, todos os outros danos que o álcool pode causar ao nosso corpo são motivos mais do que suficientes para que a gente opte por não utilizar o álcool e, se optar por consumir bebida alcoólica, que vocês façam isso tendo sempre em mente a palavra moderação. Eu vou colocar aqui uma figura, isso aqui é só uma pincelada para vocês terem ideia de todos os danos que o etanol pode causar ao seu corpo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem esse pôster. Não é uma imposição, mas deem uma olhadinha lá, é importante saber. Pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Robson, eu espero ter ajudado, espero ter respondido as suas perguntas. Obrigada por permanecer aqui com a gente. Não se esqueça, Robson e pessoal, o conhecimento é a ferramenta para vocês tomarem as melhores decisões na vida de vocês. É sempre melhor saber. E agora vocês sabem que
Apesar de não existirem dados comprovando a lesão renal pelo álcool, ele causa tantos danos aos outros órgãos que os rins acabariam sendo afetados. É sempre melhor saber e agora vocês sabem. Tchauzinho e até a próxima sexta.